Tô de volta. Então tava falando e começou um barulho terrível de caminhão aqui na frente, aí eu decidi parar um pouquinho. Eu tava falando da, da aproximação, né? Da proximidade do autor desse livro com o presidente americano Roosevelt. E devido ao que o país estava passando e ao cenário econômico mundial, desencadeou, né, essa crise americana desencadeou um cenário econômico péssimo. Devido a isso, na conversa, eu quero até abrir aqui, porque na conversa o autor do livro faz uma pergunta para o presidente, que é assim: qual era o seu maior problema em meio àquilo tudo? O que ele achava? Como que seria? Qual que era o maior peso de responsabilidade, de problema que Roosevelt via ao ser eleito presidente dos Estados Unidos e como fazer com que o país saísse daquela situação? Aí Roosevelt falou o seguinte: não é uma questão de maior ou menor. Nós temos apenas um problema. E esse problema é parar o medo e suplantá-lo com fé. Parar o medo e suplantá-lo com fé. O que aconteceu naquela ocasião, e o problema era de um grau de tamanho assim, nunca antes vivido, e óbvio que sempre existiu divergências políticas, né? O problema era mudar, transformar o medo em fé. E era a população, ele entendia que se a população cresce, acreditasse, tudo teria uma forma de mudar. Tudo seria passado. Conseguiriam passar por aquele tormento. E ele conseguiu um feito nunca antes conseguido por nenhum político. Ele agregou todos os partidos. Digamos que hoje tenha, né, a atuação, o centrão e a esquerda, né? Ele conseguiu aproximar todos os partidos para o lado dele, todos. Ele era democrata. Ele aproximou todas as igrejas. Ele fez, né, reuniões e mais reuniões com todos os líderes de partidos, com todos os líderes religiosos, com os empresários, e ele conseguiu inculcar na cabeça daqueles homens que eram líderes de outros setores, de outros partidos, líderes religiosos, ele conseguiu inculcar neles, ele conseguiu passar a mensagem: nós precisamos fazer com que o nosso povo creia. Se o povo crer que nós vamos sair disso, nós sairemos. Aonde vem o título, né? O hábito define o seu habitar. Óbvio, ele foi presidente de 1933 a 1945. Bem, não é um período curto, não. Ele conseguiu fazer com que o país saísse de um estado de calamidade financeira a uma outra realidade, onde o país é reconhecido até hoje, muitos falam, né, a terra da oportunidade e tudo mais. Ele mudou a forma de pensar de um povo, de uma nação. Ele fez essa nação crer. E eu, ligando isso com os meus pequenos hábitos, eu tenho vivido melhor depois que tenho passado a ser mais organizado. A organização, o hábito te conduz a um habitar melhor. Quando você transforma a forma que você sempre achou que era normal, quando você sai dessa zona de conforto e avança um pouco mais, as coisas tendem sempre a melhorar.
não estou e não queria falar de religião. Eu quero falar de ações. A religião traz isso. A religião fala assim, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Religiosos falam isso. Ateus falam isso. Né? Tratando-se de religião. Ateus falam isso. Eu colho o que eu plantei. Então, quando nós transformamos o nosso habitar, nós passamos a colher deste habitar. Nós passamos a ser o que outras pessoas já falaram, e eu também já conversei sobre isso, que você atrai aquilo que você é, que você puxa para si, para o seu cotidiano, para a sua vida, para o seu trabalho, a amizade, aquilo que você pensa. Você, quando muda a forma de pensar, que você passa a acreditar, voltando um pouco para a palavra, né? Falei que eu não ia falar da palavra de Deus, mas é impossível não ligar as coisas, é impossível. A palavra de Deus diz assim, que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Como que você vai se aproximar daquele que fez tudo, que criou tudo, não tendo fé, não tendo convicção, com medo e sem transformações? Precisamos ter transformações pessoais. Que essas transformações pessoais nasçam de dentro da sua casa. Mude o seu habitar. Transforme o seu ambiente para melhora. Transforme ele. Que naturalmente a sua mente passa a ser transformada também. É de suma importância que você compreenda, conforme eu passei a entender. Nós só passamos a transformar do nosso dia a dia, né, um hábito, quando nós damos o primeiro passo. E que no dia seguinte mantemos esse passo, e no outro dia também, Quando você dá por conta, você já está assim, você já está transformado, seu ambiente já foi transformado. A fé, o crer, o liberar palavra, o profetizar, te transforma dia após dia. Eu queria falar tanto, mas estou com pouquinho tempo aqui. Hábito. Maneira, o que significa hábito? Maneira usual de ser, fazer, sentir, costumes, regras, modos, maneira permanente ou frequente de comportamento e até mesmo mania. Isso é hábito. Então, você tendo hábitos, você vai formar o seu ambiente. Ambiente é um conjunto de condições e circunstâncias físicas e geográficas onde se vive e desenvolve qualquer ser organizado. Transforme os seus hábitos, que assim você vai com a consequência das suas ações, transformar o seu habitar. Quando você transforma hábito, o seu habitar é transformado e você passa a chamar a atenção de Deus. Creia nisso. Chamar a atenção de Deus faz o seguinte, com que todas as coisas boas conspirem ao seu favor. Chame a atenção de Deus, fazendo transformações no seu dia a dia, fazendo transformações no seu habitar. Tá bom? Crie bons hábitos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu? Teve que fazer o 1 e o 2 porque o caminhão passou aqui na frente. Beijo.